Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura e esse é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas, hoje lá do Instagram. Os filhos de Jó foram ressuscitados ou ele teve novos filhos? Ele teve novos filhos, querido. Isso é uma coisa muito intrigante do livro de Jó, tá? Deus devolve para Jó coisas que poderiam ser devolvidas, como bens, como recursos. Mas algumas coisas que Deus tira de Jó não poderiam ser devolvidas a Jó. Ele teria novos filhos, mas ter novos filhos não é a mesma coisa que ter os filhos que se perderam. Então, muitas vezes a gente tem uma leitura meio teologia da prosperidade do livro de Jó. Como se Jó fosse um livro que, não, Deus vai te devolver tudo que ele tirou. Vai não. Tem coisa que Deus tira que você não recebe de volta. Jó teve mais filhos, Jó teve mais filhas, mas aquilo que ele perdeu é uma marca que vai ficar nele, que ficou nele pro resto da vida. Pastor, estou ansioso para as aulas sobre Apocalipse. Começa hoje, tá? Se você estiver vendo esse vídeo na terça-feira, no dia que ele saiu, ou na quarta, ou na quinta, você vai poder assistir a nossa série de aulas sobre Apocalipse. Vocês vivem pedindo pra eu falar sobre escatologia? Decidi falar de escatologia. Então a gente vai ter terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, 3 noites de aula discutindo sobre escatologia a partir do grego bíblico. Se organiza para as noites, 20 horas, você tá com a gente nessa jornada. Se você for, inclusive, em gregobíblico.com.br, você consegue se cadastrar para receber algumas novidades também aí no seu WhatsApp. O Senhor disse que o meu corpo pertence à minha esposa. Ela agora quer fechar meu braço de tatuagem. O que eu faço? Não é nesse sentido não, tá, gente? O texto fala sobre o corpo ser um do outro sexualmente falando. Então, o meu prazer sexual está entregue nas mãos da minha esposa, o prazer da minha esposa está entregue nas minhas mãos, nós nos pertencemos mutuamente, o que significa que vivemos uma vida de abertura e de entrega e de cuidado sexual. Não significa que sua esposa pode fazer o que quiser com seu corpo não, tá? Como cheio de tatuagem, sem ser sua vontade. Por que as páginas de masculinidade bíblica são tão ruins e parecem um monte de Red Pill Gospel? Porque eles são um monte de Red Pill Gospel. Essas páginas estão apresentando uma boa teologia bíblica da masculinidade? A maioria não tá fazendo isso. Tá simplesmente reproduzindo padrões culturais genéricos que provém de uma visão extremamente conservadora do mundo e não bíblica do mundo. Eu sou conservador, mas conservadorismo não é teologia cristã, é outra coisa. E transformam isso em masculinidade bíblica, não é? Pede para abrirem a Bíblia e mostrarem pela escritura o ponto que eles têm. Muitas vezes não tem, né? E muitas vezes eles nem conseguem conteúdo bíblico bastante para guiar e fundar todo um ministério, um debate sobre masculinidade bíblica. Vai faltar texto bíblico, eles vão usar qualquer besteira para validar o que eles têm para ensinar. Como confiar em dar o dízimo em uma igreja em que já se sabe de várias situações de desvio de dinheiro? Não é para confiar não, gente. Se você sabe de várias situações de desvio de dinheiro, você não confia, você não oferta, não dá mais nenhum dinheiro para essa igreja, certo? Você para de dar dinheiro para a igreja que tem desvio de dinheiro. Se isso tá nas lideranças principais e nada é feito, aí você vai embora, procura outra comunidade que você possa confiar, pelo amor de Deus. Como o senhor estuda algo novo? Eu geralmente compro livros. Se eu não conheço ninguém que tenha como me mentorear no processo de aprendizado, tá? Eu simplesmente vou na Amazon, procuro livros, compro ali os principais livros que aparecem pra mim sobre o assunto, leio os principais livros sobre o assunto, vou nos rodapés desses livros e aí vejo quais são as referências citadas, com quem esses autores dialogam, e aí vou ler esses outros autores e vou fazendo isso infinitamente, tá? Agora, se eu tenho algum colega que é especialista na área, conhece a área, eu vou perguntar, eu vou pedir indicação, e aí a partir desses livros eu faço essa mesma coisa. Tem alguns temas que eu tô estudando agora, por exemplo, são temas que eu nunca estudei na minha vida, envolvendo psicologia. Comprei ali na Amazon os principais livros, tô lendo esses livros, nos rodapés se discutem papers e artigos, eu vou nesses papers, vou nesses artigos, os leio, e aí esses mesmos artigos, esses mesmos livros citam outros, e aí eu tenho um conteúdo infinito pra pesquisar. O que o senhor acha de casar em separação total ou parcial de bens? Eu não consigo nem pensar acerca disso, porque casei muito pobre, minha mulher casou muito pobre, é uma realidade tão, sabe, fora de mim. Eu imaginando como é que é a vida dos ricos tendo que se preocupar com esse tipo de coisa, sabe? Não sei, não consigo imaginar como é que é a vida de quem tem coisas o bastante pra que um cônjuge possa querer levar ou quer, cara, sei lá, eu acho esquisito. Pra mim o casamento é uma coisa muito séria. Sendo uma coisa muito séria, você casa com comunhão total e absoluta de bens, tudo que você tem é do outro e acabou, certo? Não existe isso de casar pra divorciar ou pensando em se proteger. Agora, se pensar em se proteger em caso de divórcio é uma coisa ruim? Não. Você tem que pensar em se proteger de alguém que se divorcia. Mas se eu sinto que eu preciso me proteger em caso de divórcio, eu acho que eu não caso. O que é que eu casaria nesse sentido? Casamento é coisa séria. Se Israel não tivesse se rebelado, haveria salvação para os não israelitas? Sim, porque já havia salvação para os não israelitas quando Israel ainda era o povo da aliança. Israel era luz para as nações e a partir de Israel o evangelho, ou pelo menos aquilo que era revelado do evangelho no Antigo Testamento, ia até os povos. Havia uma força centrípeta, né, do mundo vindo até Israel, porque Israel era luz para as nações. O que Deus apresenta para Israel é que Israel deveria se manifestar como uma nação sacerdotal se eles vivessem fiéis à aliança. Uma vez que eles rejeitam a aliança, agora não existe mais uma força centrípeta, existe uma força centrífuga. Agora, na verdade, o evangelho vai para fora e vai até os povos de forma diferente, de forma mais explícita, um muro de separação que quebra, mas ainda haveria salvação para o gentil sim, mesmo com Israel sendo o povo eleito. Você está presente na sua igreja mesmo quando você não prega? Sim.
com certeza. Eu sou o principal pregador lá da igreja, eu sou quem prega mais vezes, mas quando outro pregador vai pregar e eu estou na comunidade, eu sempre paro pra ouvir o sermão também, eu também tenho que ser edificado, tenho que ser alvo da pregação do evangelho também, tá? Não sou só um pregador, sou também um cristão que precisa ouvir a pregação. Mas aí, de vez em quando eu viajo e acabo não estando lá, às vezes. Saudade do De Olho no Texto. Vai voltar. Também já tô gravando alguns aqui. A gente ficou um tempinho sem De Olho no Texto porque eu tava focado na preparação do novo livro. Tava na reta final. Nos últimos 4 meses eu tava escrevendo 2 capítulos por mês aí. E assim, trabalhoso. Mas ali pra, sei lá, maio deve sair o novo livro. E ó, vocês não perdem por esperar, tá? Tá um negócio fenomenal. Vai ser pela Mundo Cristão. Eu não sei se posso dar título, não sei se posso falar o título do livro. Vou perguntar pro Daniel aí, no editor, se eu posso já começar a falar do título do livro por aí. Mas é um negócio, ó, eu acho que é a parada mais polêmica que eu já publiquei desde o Religião do Bolsonarismo. Eu sou um cara que gosta da crítica interna. Bater nos outros é fácil. Bater nos outros é como a fase do mundo. Ficar batendo em liberal, escrever livro contra a teologia do coaching, é fácil. Bater nos outros. Escrever livro contra a esquerda, como eu fiz no Idolatria Política, é bater nos outros. Escrever material pra falar do inimigo, do diferente, beleza. Agora, eu gosto de publicar coisas que batem na minha galera, que batem em mim. É fogo amigo no melhor uso do termo. É pra melhorar a nossa tropa. O Religião do Bolsonarismo é isso, é um livro escrito da direita para a direita, e esse livro novo é um livro escrito de conservador para conservadores no sentido teológico. É uma tentativa conservadora de resolver problemas conservadores. É o máximo que eu posso dizer por enquanto. De longe vai ser a maior crítica interna que eu já publiquei desde o Religião do Bolsonarismo. Então, vem aí uma coisa grande. Uma coisa forte. E a caravana, pastor, tem desconto? Cara, a gente vai fazer uma caravana pra Europa. A maioria de vocês sabem, né? Já falei várias vezes aqui. Eu vou agora em maio para a Europa, passar pelas terras da reforma. Alemanha, França, Suíça. Um negócio ó, fora de série. Parcelável em 1 milhão aí de parcelas possíveis. E eu vou ser o seu professor de teologia. A gente vai na casa de Lutero, vai na igreja de Calvino. Vamos passar pelos principais lugares da reforma protestante. Você pode ir comigo. Só falar com o pessoal da Liberty Viagens. Vai ter um link aí na descrição. Corre lá se você ainda quiser aproveitar, que ainda dá tempo de você ir comigo nessa viagem. Tem um vídeo inteiro em que eu explico em detalhes essa viagem pra você, se você quiser ir lá comigo e estiver interessado. O que você acha sobre o cancelamento do Douglas Wilson na consciência cristã? Rapaz, vamos lá. Deixa eu pensar. Eita, Gabriel Tulla. Deixa eu ver como é que eu falo sobre isso. As pessoas me perguntam muito sobre isso porque eu fui a principal pessoa a divulgar, né, pelo menos com mais alcance, as acusações que envolviam o Douglas Wilson. Não sei se você sabe, o Douglas Wilson é um teólogo americano envolvido numa série de polêmicas, um monte de acusações gravíssimas sobre a conduta dele como pastor, principalmente envolvendo questões de abuso sexual, de pedofilia, não que ele cometa essas coisas, mas o modo como ele lida com pessoas que cometem essas coisas na sua comunidade, fora questões teológicas polêmicas e coisas que envolvem escravidão, a posição de Jesus sobre escravidão e tudo mais. Sim, é um cara complicadíssimo. Douglas Wilson é um cara complicadíssimo. Que por algum motivo ficou muito conhecido e muito amado no Brasil. Um cara da minha igreja perguntou essa semana: pastor, por que esse Douglas Wilson é tão querido? Né? Por que o pessoal gosta tanto dele? E eu tenho meus chutes, né? Ele é um cara que bate muito pesado na esquerda, bate muito pesado nos movimentos culturais mais liberais, nesse sentido teológico, apresenta um modelo de masculinidade forte, não sei o que, faz vídeos com coisas pegando fogo, com lança-chamas, essas loucuras assim. Tem uma linguagem muito grosseira, né? Chama a mulher de prostituta, né? Não prostituta, sabe? O palavrão mesmo. Fala palavrão contra teólogas que ele não gosta. É um cara que tem essa postura, essa personalidade muito forte. Fala sobre modelos bem tradicionais de família, mais conservador e tal, e acaba caindo nas graças do pessoal aí que se vê no contexto de guerra cultural. E aí, Consciência Cristã calhou de chamar o Douglas Wilson pra ser um dos preletores esse ano. Eu comentei sobre isso, Norman Braga comentou sobre isso, não fiz vídeo sobre isso aqui no canal, orei sobre isso e decidi não falar sobre isso, mas as pessoas queriam que a gente se pronunciasse porque eu fiz aquele vídeo sobre pastores que encobrem casos de abuso e eu citei pelo menos 2 casos envolvendo a igreja do Douglas Wilson, principalmente o caso que ele pega um pedófilo condenado que tem laudo do juiz para que nunca tenha acesso a crianças, que nunca se case, para que não possa ter filhos, casa com a jovenzinha da igreja e o cara tem filhos com a jovenzinha da igreja e acaba colocando a criança também na posição de insegurança, o cara fica lá, se sente estimulado pelo próprio filho e tal. E assim, um negócio horroroso. Tem o Douglas Wilson pretensamente se defendendo das coisas, mas não tem defesa nenhuma, ele simplesmente repete o que fez e só diz que é isso mesmo que fez e que tá certo ter feito o que fez e o que é que seja. Aquelas maluquices sem tamanho, assim. Acaba que a gente publicamente falou disso e a gente foi sumariamente ignorado, tá? Ninguém, assim, desses grandes movimentos, as editoras que publicam Douglas Wilson, os eventos que chamam Douglas Wilson, ninguém se importou muito com a nossa declaração acerca disso. E bom, quem sou eu? Sou só um pastor do Ceará, sou só um youtuber, não fiquei azucrinando ninguém também, não fiquei indo atrás de ninguém. Acaba que nessa celeuma toda, o Emílio Garófalo fez um texto muito forte sobre essas acusações de abuso envolvendo Douglas Wilson e ele disse que não iria assistir as pregações de Douglas Wilson. No caso, o Emílio Garófalo é um dos preletores da Consciência Cristã e fez uma postagem pública
dizendo que quando o Douglas Wilson fosse pregar, ele ia sair, não ia permanecer no evento. Aí ia fazer outra coisa, ia andar na praça, sei lá. E assim, tava no bafafá doido. Só que o que acontece? Eu falei, Norma Braga falou, Emílio Garófalo falou, isso não afetou em nada o evento. Os caras quiseram trazer os caras, eles têm o direito de fazer o que eles quiserem. Eu não sou mãe nem pai de ninguém, eu não pago as contas de ninguém, eles são adultos, tem um evento gigantesco, eles sabem o que fazem. O que acontece? Não por causa das coisas envolvendo abuso, não por causa das coisas envolvendo até os problemas teológicos lá da visão federal, que é uma loucura lá do Douglas Wilson também. Mas o The Intercept, com a figura do Ronilson Pacheco, The Intercept é um site que odeia crente, odeia a igreja, já mentiu a meu respeito várias vezes lá. O Ronilson Pacheco é um cara de linha de esquerda radical, um liberal no pior uso do termo, um cara que já mentiu a meu respeito também, já atacou vários outros cristãos conservadores. É uma galera que é inimiga da fé. Tá ligado? Inimiga da fé. Fizeram uma postagem sobre o Douglas Wilson sobre as questões envolvendo escravidão. O Douglas Wilson tem textos publicados, ainda publicados, que ele ainda vende, em que ele diz que a escravidão americana não foi tão ruim assim. E isso é um bafo, deu um bafafá imenso. Douglas Wilson tentou se defender, ele tem umas defesas de lá, que não é defesa nenhuma, não é ele mudando de opinião, o Douglas Wilson tem esse negócio do double speak, sabe? Ele diz uma coisa, depois diz outra, mas ele não explica o que ele disse antes, não diz que se arrependeu do que disse antes, só fala duas coisas contraditórias ao mesmo tempo, assim, pra um jeito de escapar das coisas. Quem só lê uma coisa acaba sendo enganado pela postura do Douglas Wilson. E isso, meu irmão, isso deu um fuzuê, porque foi parar na Folha de São Paulo, pastor, racista, supremacista branco, tá vindo no Brasil e tal, e esse negócio todo. O que aconteceu? Com base na postagem do Intercept, a Vinac, consciência cristã, começou a receber ameaça de violência. Então a galera da esquerda radical começou a postar que era pra receber o cara com coquetel molotov, de que iam receber o cara no aeroporto, de que iam fazer lá beijaço gay na frente do evento, um monte de coisa. O que aconteceu? O evento desconvidou, né, o Douglas Wilson por causa do risco envolvendo segurança. O que eu acho disso tudo? Bom, eu acho muitas coisas, nem todas elas é sábio falar na internet. Mas eu diria pelo menos duas coisinhas só. Já que, nossa, o tanto que eu tive que ignorar a gente pedindo minha opinião sobre tudo isso, porque a coisa, até a culpa era minha que o Douglas Wilson não tava vindo pro Brasil. Não tem nada a ver com isso, gente. Eu digo duas coisas. Primeiro, é lamentável, é uma pena imensa que haja pessoas que se dizem cristãs que defendem violência. Aquele pastor maluco lá, eu não vou dizer o nome do cara, não vou dar mídia pra ele não, comentando que tinha que receber o cara com coquetel molotov, sabe? Pastor de igreja, tá? Pastor de igreja. Teve gente que foi lá na porta, né, o arroba do cara até pastor comunista, pastor de esquerda, sei lá, foi lá no evento, no lugar, no espaço do evento da consciência cristã, pra filmar e incitar as pessoas também a atos, né, de protesto público, de violência. Cara, isso é muito triste. É muito triste porque não há justificativa, pra isso. Não há como justificar atos de violência contra um evento cristão, né, contra quem quer que seja. Não deveria existir ameaça de violência contra seu ninguém, em nenhum contexto. Se a gente é contra a presença do Douglas Wilson, tem que acontecer a partir da argumentação, a partir do convencimento, a partir até de uma pressão pública, por que não? Não é? Faz parte das possibilidades democráticas. Ameaça de violência, cara, isso é absurdo. E isso já mostra claramente a diferença de método de cristãos fiéis dessa galera que é falsamente chamada cristã. Ó, eu tava lá, a Norma, o Emílio, o que a gente tá fazendo? Tentando convencer, argumentar, e é isso que tá à nossa exposição. O que é que a esquerda cristã tá fazendo? Tá ameaçando jogar a bomba e coquetel molotov em pregador. Você já percebe a diferença das coisas aí. É triste que seja assim. Agora, eu digo uma segunda coisa, tá? Uma segunda coisa. É uma pena que o pessoal tenha ignorado os críticos moderados. É uma pena que eu tenha sido ignorado, que a Norma Braga tenha sido ignorada, que o Emílio Garófalo tenha sido ignorado, porque os críticos moderados foram ignorados, mas quem é que não foi ignorado? Os inimigos violentos. Os inimigos violentos não foram ignorados. Qual é a mensagem que se passa? A crítica moderada não muda nada. O que é que muda alguma coisa? É a violência. Ou seja, a esquerda percebeu que eles têm muito poder sobre a gente. A mensagem que foi passada é que a esquerda violenta consegue impedir algo que um evento quer fazer. Hoje é o maluco do Douglas Wilson. Amanhã é quem? É o John Piper? É o Paul Washer? É o outro pregador? Claro que o Douglas Wilson deu toda a munição possível com suas declarações e com suas posturas lamentáveis para que houvesse uma reação proporcional à gravidade das coisas que ele fala, ainda que seja uma reação totalmente criminosa e pecaminosa. Mas é o tipo de coisa que ele incita com a boca deslavada dele, né? Com as coisas que ele fica falando, com as coisas que ele fica dizendo. Mas aí, para escalonar para outra coisa, não é? O The Intercept já mentiu a meu respeito. O pessoal lá da turma do Ronilson Pacheco já me chamou de neonazista já. Pra ir aí no evento pra querer me bater também, pra jogar coquetel molotov em mim, também não é muito difícil pra interpretar uma coisa que eu falo de outro jeito, quer que seja. É triste que o Ronilson Pacheco não precisou mentir dessa vez. Mas ele já deixou claro que ele não tá muito preocupado com a verdade outras vezes. O que é que pode acontecer daqui pra frente, né? Eu acho que a gente perdeu muito aí. Eu acho que todo mundo perdeu. Tá até aquele papo de que, ninguém vai ganhar, né? Até acordar Dilma, né? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Aí todo mundo perder. Cara, eu acho que todo mundo perdeu. Perdeu a consciência cristã porque sofreu ameaça de violência e não pôde fazer algo que queria fazer. A consciência cristã estava convencida de que o cara era bom, de que ele não é racista, de que ele não é encobridor de abusador. O evento estava convencido que ele era um bom cara. Eu acho que o evento está errado nesse sentido. Mas o evento deveria tomar a decisão e agir como quis agir, sem estar coagido
por violência. Isso é lamentável. Espero que eles botem todo mundo na cadeia. Espero que a consciência cristã meta esse pessoal que ameaçou tudo na cadeia. Que isso é absurdo. Mas perde eu perco. Perde a Norma Braga, perde o Emílio, perdem todos os críticos moderados. Perdem por quê? Porque a gente não foi simplesmente ignorado, mas porque a gente se expôs, criou algumas inimizades, passou a ser mal visto em muitos círculos, em troco de quê? Absolutamente nada, porque a gente colocou aí publicamente, alertou muita gente, graças a Deus, mas nas grandes lideranças dos eventos só serviu pra gente virar chacota em grupo de WhatsApp. Eu não consegui comemorar que o Douglas Wilson não viesse pro Brasil. Queria que ele não viesse, mas nesses termos, é terrível. Quem foi que ganhou nisso tudo? Quem ganhou nisso tudo foi o The Intercept. Quem ganhou nisso tudo foi a esquerda radical. Quem ganhou nisso tudo foi o Ronilson Pacheco. Foi uma derrota. Foi uma derrota pra mim. Foi uma derrota pros meus colegas que criticaram a vinda do Douglas Wilson. É uma derrota pra consciência cristã. Nesse sentido, eu me sinto muito mais próximo da consciência cristã, que tava trazendo um cara que eu não queria que trouxesse, do que da esquerda radical que quis agir com violência contra a consciência cristã. A violência da esquerda radical contra a consciência cristã, eu sinto como uma violência contra mim também. Que tô muito mais próximo da Vinac do que da esquerda radical, por exemplo. Então eu acho tudo isso muito lamentável. Tudo isso é muito lamentável, tudo isso é muito triste, tudo isso é uma porcaria, é horroroso. Eu acho até uma pena. Eu acho uma pena que, por não ouvir a crítica dos colegas, a consciência cristã teve que ouvir a destruição dos inimigos. E aí fica a lição pra todo mundo, né? Fica a lição pra todo mundo. Na multidão de conselhos à sabedoria, a gente às vezes tem que saber voltar atrás antes que as coisas escalonem pra situações muito piores e a gente acabe tendo que ser forçado a voltar atrás, ao invés de voltar atrás baseado na sabedoria e no bom conselho. Tá bom, fica aí a lição pra todo mundo. Acho tudo muito triste, tudo uma pena, mas tenho certeza que a consciência cristã vai ser um excelente evento. Nesse processo todo, muita gente quis me incitar pra criar uma guerra contra a consciência cristã, sabe? E eu absolutamente não tenho nenhum interesse nesse tipo de postura, não tenho interesse em comprar guerra com ninguém, em militar contra amigo nenhum, contra colega nenhum, contra evento cristão nenhum. A consciência cristã é um excelente evento, seria um excelente evento mesmo com a presença do Douglas Wilson. O Douglas Wilson vai fazer o quê? Ia chegar aqui pra defender abusador? Pra dizer que tudo bem, pedófilo, casar com menina da igreja? Ele não ia fazer nada disso, ia pregar alguma coisa, ia provavelmente ser o evangelho. Essas polêmicas mais absurdas, geralmente os caras fazem em suas comunidades, não é quando sai pra pregar por aí. O público que não conhece nada do Douglas Wilson ia ver a pregação, ia ser edificado e é isso. Mas tem uma série de outros pregadores, a consciência cristã seria um excelente evento, mesmo com o Douglas Wilson, vai ser um excelente evento, agora sem o Douglas Wilson, e as próximas edições continuarão sendo excelentes. Deus vai continuar edificando e abençoando a sua igreja por meio daquele evento, que é uma bênção para a igreja. Discordo de uma decisão que foi tomada, achei uma decisão ruim, sinto muito que essa decisão tenha sido retirada por causa de violência, acho uma coisa asquerosa e horrorosa, e nisso me coloco do lado em apoio à consciência cristã, mesmo que eles tenham convidado Douglas Wilson, certo? A vida adulta é isso, tá? Eu me recuso a tratar o inimigo do meu inimigo como meu amigo. Me recuso a olhar essa esquerda violenta que um dia vai querer me matar também e ver como uma coisa boa porque tirou do evento um cara que eu não gostava. Eu acho isso asqueroso, acho isso terrível, essa nunca vai ser minha postura. Não dá pra comemorar a não vinda do Douglas Wilson. Dá pra comemorar se a não vinda dele fosse: olha, a gente estudou aqui, a gente viu, a gente olhou, a gente viu as provas, a gente decidiu que realmente é um homem terrível, não queremos ele aqui, tomamos a decisão errada. Aí eu comemoraria. O base em violência? Jamais. Terrível. Eu preferia que ele tivesse vindo, preferia que o evento tivesse trazido do que a violência dos inimigos ter sido o motivador pra evitar a presença do cara aqui. Então assim, vá pra consciência cristã, é uma bênção. Se eu pudesse, eu iria, tá? Só não consigo ir agora. Queria ir assistir. Fui há alguns anos, fui 4 anos atrás, a Isa tava grávida. Fui lá, paguei minha passagem, fui com a caravana e fui lá assistir, ouvir as pregações, uma bênção. E se Deus me der oportunidade, ano que vem, quero comprar a passagem, pegar uma caravanazinha, alugar uma casa, alugar um espaço e estar lá ouvindo a pregação, um evento excelente aqui no Nordeste, que deve ser apoiado e amado, e quero só o bem de todo mundo lá. Então vamos acabar com esse belicismo maluco, essas brigas malucas por aí, e vamos todo mundo agir em direção do bem, é o que importa no fim das contas. Acho que é isso, esse é o Pergunta de Pastor de hoje. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Então não deixe de se inscrever no canal pra ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Cheiro no seu cangote e até a próxima.